O abismo técnico que separa o topo da tabela do restante do pelotão voltou a ser o centro das discussões no paddock na última quarta-feira, quando dados preliminares de simulação e desempenho de pista começaram a desenhar um cenário preocupante para a competitividade da categoria. O que se ouve nos bastidores é um temor generalizado entre as equipes do pelotão intermediário, como a Alpine de Pierre Gasly e Franco Colapinto, de que a vantagem conquistada pelas potências no início deste ciclo regulatório de 2026 seja vasta demais para ser recuperada em curto prazo. Historicamente, mudanças drásticas no regulamento técnico, como a transição para unidades de potência com divisão igualitária de 50% de entrega elétrica e 50% de combustão interna, tendem a favorecer quem possui maior infraestrutura de pesquisa e desenvolvimento. No meio desta semana, engenheiros-chefes expressaram que a curva de aprendizado para otimizar o fluxo aerodinâmico com as novas asas móveis ativas está se provando muito mais íngreme para equipes com menor orçamento. O grande desafio reside na integração perfeita entre o sistema de recuperação de energia e o arrasto aerodinâmico em retas, algo que McLaren e Ferrari parecem ter decifrado com maior maestria até agora. Daqui a pouco, vou detalhar como a telemetria da Ferrari está assustando a concorrência, mas antes precisamos entender por que a estabilidade das regras de teto orçamentário, paradoxalmente, pode estar sufocando quem tenta alcançar os líderes. A limitação financeira impede que uma equipe como a Williams, que agora conta com a experiência de Alexander Albon e Carlos Sainz, invista em 3 ou 4 conceitos de chassi diferentes simultaneamente. Isso cria um efeito de congelamento de desempenho, onde os erros cometidos no projeto inicial de 2026 podem ecoar por várias temporadas. A preocupação manifestada há 2 dias é que, sem a liberdade de testes ilimitados em túnel de vento, a diferença de 8 décimos de segundo por volta pode se tornar uma barreira intransponível. A dinâmica do paddock sugere que o tempo de desenvolvimento em fluidodinâmica computacional não está sendo suficiente para que as equipes menores compreendam o comportamento dos novos pneus de 18 polegadas sob a carga de torque instantâneo dos motores elétricos mais potentes. Existe um risco real de vermos um campeonato de 2 classes, onde a briga pela vitória fica restrita a 6 carros, enquanto o restante do grid luta apenas pelas migalhas de pontos. Enquanto o pelotão intermediário tenta sobreviver, a Ferrari parece estar vivendo uma lua de mel técnica que poucos previam com tanta intensidade. Lewis Hamilton, em declarações dadas na última quarta-feira, revelou uma confiança que não era vista desde seus melhores anos na Mercedes. O heptacampeão mundial afirmou que o conceito de design da Ferrari para esta temporada está muito mais alinhado ao seu estilo de pilotagem agressivo, focado na estabilidade da dianteira e em uma resposta de frenagem mais linear. Para um piloto que prefere atacar as zebras e carregar velocidade para dentro do ápice da curva, o equilíbrio do carro 44 da Ferrari parece ser a ferramenta perfeita. Hamilton destacou que a transição para o time de Maranello não foi apenas uma mudança de ambiente, mas uma adaptação técnica, onde ele encontrou um carro que não tenta lutar contra as entradas de direção do piloto. Charles Leclerc também tem se beneficiado dessa direção de desenvolvimento, mas a sensação no box da Ferrari é que a experiência de Hamilton em lidar com sistemas híbridos complexos está acelerando o acerto fino da unidade de potência. Essa sinergia entre Hamilton e a Ferrari é o que muitos chamam de o alinhamento dos planetas para a escuderia. Na última quarta-feira, fontes internas sugeriram que o sistema de suspensão traseira da Ferrari consegue mitigar a perda de aderência em aceleração lateral melhor do que qualquer outro competidor. Isso permite que Hamilton seja mais audacioso no acelerador logo após o ponto de tangência. Mas o que realmente intriga os analistas é como essa vantagem vai se traduzir em diferentes traçados ao longo do campeonato mundial. Logo mais, vamos analisar como um circuito específico pode retornar para testar essa estabilidade da Ferrari. Mas antes, é vital observar o que está acontecendo na garagem da Aston Martin.
A equipe de Silverstone, liderada por Fernando Alonso e Lance Stroll, enfrenta um período de turbulência técnica que ficou evidente no meio desta semana. Apesar do investimento massivo na nova fábrica e no túnel de vento de última geração, a Aston Martin parece estar lutando para encontrar a correlação correta entre os dados virtuais e a realidade do asfalto. Fernando Alonso, sempre franco em suas análises, comentou há 2 dias que a equipe está focada em uma evolução constante, mas admitiu que o ponto de partida atual está abaixo das expectativas iniciais. O foco agora é uma revisão completa do assoalho e dos canais de ventilação internos, buscando reduzir o superaquecimento dos componentes eletrônicos que tem prejudicado a entrega de potência máxima em simulações de corrida. A parceria com a Honda, que se inicia plenamente agora, traz um nível de complexidade na integração do pacote que a Aston Martin ainda está aprendendo a gerenciar. É um processo de amadurecimento doloroso, onde cada décimo de segundo é conquistado com suor e modificações estruturais profundas no pit lane. A situação da Aston Martin serve como um lembrete de que dinheiro e infraestrutura não garantem sucesso imediato na Fórmula 1. O desafio de Alonso é manter a motivação do time enquanto os resultados não acompanham o investimento de Lawrence Stroll. No paddock, comenta-se que a equipe pode sacrificar as primeiras corridas do ano para focar em um pacote de atualizações massivo para a fase europeia do calendário. No entanto, o tempo é um luxo que Alonso, aos seus 44 anos, não gosta de desperdiçar. O mestre das manobras defensivas e do gerenciamento de pneus sabe que a janela de oportunidade para um terceiro título mundial depende da capacidade de reação imediata dos engenheiros de Silverstone. Em instantes, vou detalhar os problemas específicos que a Audi enfrentou no Bahrein e como isso afeta a estreia de Gabriel Bortoleto. Mas primeiro, temos uma notícia bombástica sobre o futuro do calendário. Surgiu a informação, confirmada por movimentações diplomáticas e comerciais na última quarta-feira, de que o Grande Prêmio da Turquia está muito próximo de garantir seu retorno ao Campeonato Mundial em 2027. O circuito de Istanbul Park, famoso pela sua curva 8 desafiadora com 4 ápices de alta velocidade, é um favorito absoluto entre os pilotos e engenheiros. A proposta de retorno não visa apenas o espetáculo esportivo, mas também uma expansão estratégica da Fórmula 1 para mercados que conectam o Oriente e o Ocidente. Representantes da FIA e da Formula One Management estiveram em conversas avançadas com as autoridades locais para garantir que a infraestrutura do paddock e das arquibancadas seja modernizada. O retorno da Turquia traria de volta um traçado que exige o máximo da integridade estrutural dos carros e da resistência física dos pilotos, especialmente com as forças de aceleração lateral extremas geradas pelos carros de 2026. A volta de Istanbul Park também representaria um desafio logístico imenso em um calendário que já ultrapassa as 24 etapas. A discussão no meio desta semana girou em torno de qual grande prêmio poderia perder espaço para a entrada da Turquia, ou se veríamos uma rotação de sedes europeias. O fato é que a pista desenhada por Hermann Tilke oferece oportunidades de ultrapassagem orgânicas, sem a necessidade excessiva de zonas de DRS, o que agrada aos puristas do esporte. Para os técnicos, a Turquia é um pesadelo de configuração, exigindo um compromisso delicado entre a pressão aerodinâmica para o setor 2 e a eficiência de velocidade final nas retas do setor 3. Enquanto essa expansão futura é planejada, a realidade imediata nos testes de pré-temporada traz desafios mais áridos, literalmente, para a nova força alemã no grid. Nico Hülkenberg e o estreante brasileiro Gabriel Bortoleto tiveram uma jornada complexa nos testes no Bahrein na última quarta-feira. A Audi, que assume oficialmente a operação que antes pertencia à Sauber, está sentindo na pele o peso de ser uma equipe de fábrica sob os holofotes mundiais. Hülkenberg relatou que a manhã de testes foi particularmente complicada devido às condições climáticas inconstantes e a problemas de confiabilidade no sistema de refrigeração da unidade de potência alemã. O piloto veterano ressaltou que, apesar dos contratempos, a equipe continua aprendendo a cada quilômetro percorrido.
Para Gabriel Bortoleto, cada volta é uma lição de sobrevivência e adaptação. O jovem brasileiro está lidando com a pressão de representar uma das marcas mais icônicas do automobilismo mundial em sua temporada de estreia, enquanto tenta domar um carro que ainda parece instável em frenagens de alta velocidade. A dificuldade da Audi no deserto de Sakir não é uma surpresa total para os analistas de paddock. Construir uma unidade de potência do zero e integrar todos os sistemas de um carro de Fórmula 1 é uma tarefa hercúlea. Na última quarta-feira, foi observado que o carro da Audi sofria com uma oscilação aerodinâmica excessiva em velocidades acima de 300 km por hora, o que os engenheiros chamam de fenômeno de porpoising, embora em uma escala menor do que vimos em anos anteriores. Hülkenberg e Bortoleto precisam de quilometragem para refinar o mapeamento do motor e a transição de torque, algo que tem sido interrompido por pequenas falhas de sensores e vazamentos hidráulicos. O projeto da Audi é de longo prazo, mas a pressão por resultados imediatos em um grid tão competitivo como o de 2026 é implacável. A análise técnica do carro da Audi revela um design de sidepods bastante agressivo, tentando maximizar o fluxo de ar para a parte traseira, mas isso parece ter criado uma sensibilidade maior a ventos laterais, algo comum no Bahrein. Nico Hülkenberg mencionou há 2 dias que o equilíbrio do carro muda drasticamente entre as sessões diurnas e noturnas, o que dificulta a criação de uma base de acerto sólida. Para Bortoleto, o desafio é ainda maior, pois ele precisa construir sua confiança no limite do carro, enquanto o próprio equipamento ainda é uma incógnita. A resiliência demonstrada pela equipe na última quarta-feira, trabalhando até altas horas para resolver os problemas de software, mostra o compromisso da Audi, mas a estrada até o topo do pódio parece ser longa e cheia de obstáculos técnicos. Voltando à questão do equilíbrio de forças no campeonato mundial, a Red Bull Racing, agora com Max Verstappen e o jovem Isack Hadjar, parece ter adotado uma postura de silêncio estratégico. Enquanto os outros reclamam ou buscam adaptações, o time de Christian Horner foca na eficiência pura. Na última quarta-feira, observadores no pit lane notaram que o carro da Red Bull é o que menos sofre com o desgaste de pneus em simulações de stints longos. Isso sugere que a suspensão desenhada em Milton Keynes continua sendo a referência da categoria, permitindo que os pilotos ataquem as curvas sem destruir a superfície dos compostos Pirelli. A grande dúvida é se o novato Hadjar conseguirá manter o ritmo de Verstappen para ajudar a equipe na disputa do Mundial de Construtores contra a formidável dupla da McLaren, Lando Norris e Oscar Piastri. A McLaren, por sua vez, parece ser a equipe mais estável neste início de ciclo. Norris e Piastri formam o que muitos consideram a dupla mais equilibrada do grid. Há 2 dias, o desempenho da McLaren em voltas rápidas impressionou até mesmo os engenheiros da Mercedes. A equipe de Woking conseguiu uma integração excepcional com a unidade de potência alemã, e o chassi parece ser extremamente dócil nas mãos dos pilotos. A disputa interna entre Norris e Piastri será um dos grandes enredos deste ano, com o australiano cada vez mais próximo do ritmo do britânico, forçando ambos a elevarem o nível de pilotagem a cada sessão. Essa competição interna pode ser o combustível necessário para desafiar o domínio de Verstappen, mas também pode gerar tensões no box que André Stella precisará gerenciar com mãos de ferro. Não podemos ignorar a Mercedes, que entra nesta fase com George Russell assumindo o papel de líder e o prodígio Andrea Kimi Antonelli fazendo sua estreia oficial. No meio desta semana, Toto Wolff comentou que a equipe está em um processo de reconstrução de sua identidade técnica. Sem Hamilton, a Mercedes foca em um futuro moldado pela juventude e pela velocidade pura de Antonelli. No entanto, a pressão sobre o jovem italiano é colossal. Na última quarta-feira, Antonelli cometeu um pequeno erro na curva 10, o que custou um tempo precioso de pista, mas sua capacidade de recuperação e a telemetria de suas voltas subsequentes deixaram os engenheiros boquiabertos com sua velocidade natural. George Russell terá o desafio de guiar o desenvolvimento do carro enquanto tenta se consolidar como um legítimo candidato ao título mundial.
Na Williams, a chegada de Carlos Sainz ao lado de Alexander Albon trouxe um novo ar de profissionalismo e expectativa. Há 2 dias, James Valls destacou que a experiência de Sainz, vindo da Ferrari, é inestimável para uma equipe que busca deixar de ser apenas uma figurante no fundo do grid. O carro da Williams mostrou uma velocidade de reta impressionante na última quarta-feira, o que pode ser uma arma poderosa em circuitos como Monza ou Spa-Francorchamps. O desafio será melhorar o desempenho em curvas de baixa velocidade, onde o carro ainda parece pesado e pouco responsivo. A dupla Albon e Sainz é, no papel, uma das mais fortes do pelotão intermediário e tem potencial para roubar pódios se as equipes de ponta vacilarem. Enquanto isso, a Alpine vive um momento de incerteza com a nova dupla Pierre Gasly e Franco Colapinto. Na última quarta-feira, o foco da equipe francesa foi resolver problemas de vibração no novo motor que parecem afetar a durabilidade das peças internas. Gasly tem sido a voz da experiência, tentando acalmar os ânimos de uma equipe que passou por muitas mudanças administrativas nos últimos meses. Colapinto, por outro lado, traz o entusiasmo da juventude e uma base de fãs fervorosa, mas ele precisará de tempo para se adaptar à complexidade operacional da Fórmula 1. A briga da Alpine neste momento parece ser com a Haas de Esteban Ocon e Oliver Bearman, que mostraram um ritmo surpreendentemente sólido no meio desta semana. A Haas, sob nova direção técnica, parece ter focado em resolver seu antigo problema de consumo excessivo de pneus em corrida. Esteban Ocon, vindo de uma escola técnica rigorosa na Alpine, trouxe diretrizes que parecem estar funcionando. Oliver Bearman, o jovem talento da academia Ferrari, mostrou na última quarta-feira que não sente o peso da responsabilidade e marcou tempos de volta muito próximos aos de Ocon. Se a Haas conseguir manter essa consistência, poderá ser a grande surpresa na luta pelo topo do pelotão intermediário, incomodando equipes com orçamentos muito maiores. Na Racing Bulls, a dupla Arvid Lindblad e Liam Lawson representa o futuro do programa de jovens pilotos da Red Bull. Na última quarta-feira, Lawson demonstrou que sua maturidade está em outro nível, conduzindo testes de avaliação aerodinâmica complexos com uma precisão cirúrgica. Lindblad, por ser o mais jovem do grid, ainda está em fase de absorção de dados, mas seu talento puro é inegável. A equipe serve como o laboratório perfeito para testar componentes que poderão ser usados pela Red Bull Racing no futuro, o que garante a eles um nível de suporte técnico que muitas equipes independentes invejam. Por fim, temos a Cadillac, uma nova entidade no grid que traz Sérgio Pérez e Valtteri Bottas. Essa é talvez a dupla mais experiente do campeonato mundial, com ambos os pilotos tendo vitórias e passagens por equipes de ponta. Na última quarta-feira, o foco da Cadillac foi a validação do sistema de gerenciamento de energia. Pérez e Bottas trabalharam em conjunto para fornecer feedbacks detalhados sobre como o carro se comporta em condições de turbulência atrás de outros competidores. A presença da Cadillac adiciona um sabor americano e uma nova camada de marketing e investimento à categoria, e ter 2 veteranos como Pérez e Bottas é a estratégia correta para acelerar o desenvolvimento de uma equipe estreante. O cenário para o restante da temporada é de uma complexidade técnica sem precedentes. O regulamento de 2026 forçou as equipes a repensarem tudo o que sabiam sobre aerodinâmica e eficiência energética. A diferença de desempenho observada há 2 dias é apenas o começo de uma guerra de desenvolvimento que vai durar o ano todo. Cada atualização, cada nova asa dianteira ou modificação no mapa do motor pode alterar a ordem de forças no paddock. A Ferrari de Hamilton e Leclerc parece ter uma leve vantagem inicial em termos de dirigibilidade, mas nunca se pode descartar a capacidade de reação da Red Bull com Verstappen ou a consistência da McLaren. As próximas semanas serão cruciais para definir quem realmente entendeu as nuances das novas regras e quem passará o ano tentando consertar erros de projeto.
A Fórmula 1 é um esporte de margens mínimas, onde 1 centímetro a mais na largura de um duto de ventilação pode significar a diferença entre um pódio e uma quebra de motor. A análise detalhada da telemetria, o estudo do comportamento dos pneus sob diferentes temperaturas e a eficiência na recuperação de energia elétrica serão os pilares que sustentarão as vitórias neste novo capítulo da história do automobilismo mundial. Este panorama nos mostra que, apesar das incertezas e dos temores das equipes menores, a paixão e a inovação continuam movendo o esporte. O retorno de pistas clássicas, a estreia de grandes montadoras e a movimentação de pilotos lendários criam uma narrativa que prende a atenção de todos os tifosi e entusiastas ao redor do globo. O paddock está em ebulição, e cada detalhe técnico discutido na última quarta-feira terá consequências reais quando as luzes se apagarem no pit lane, para o início do próximo Grande Prêmio. Se você quer continuar por dentro de todas as análises técnicas profundas, dos bastidores do paddock e de cada movimentação estratégica deste Campeonato Mundial de Fórmula 1, não se esqueça de se inscrever no canal Paddock F1 Brasil e ativar as notificações para não perder nenhum detalhe dessa jornada épica rumo ao título de 2026.